sou Adiel Luna, cantador, violeiro, e sou da região da Mata Norte, né? Minha família é uma parte da Mata Norte, a parte materna, e a parte paterna é do sertão do Cariri paraibano. Então eu tive o privilégio de desde cedo gozar da presença dessa poesia rimada, metrificada na minha casa. Meu pai é repentista, cantador, vem de uma família de neto, bisneto, de cantadores, né? E sempre teve essa veia muito forte e acredito que atribuo a ele essa herança. E a família da minha mãe, da região da Mata Norte pernambucana, entrando no Agreste Central, ali por Limoeiro, onde também tem uma presença muito forte, não somente dos maracatuzeiros, cirandeiros, enfim, dos coquistas, emboladores, mas também da presença do coco de roda, do coco de sala. Então, acabei me criando nesses ambientes, né? E convivendo com mestras, cantadores, o que foi me dando um lastro. E além dos ensinamentos do meu pai, eu sempre convivi com alguns amigos, alguns contemporâneos dele. Inclusive, meus primeiros parceiros de cantoria, alguns até já partiram porque eram cantadores também já de uma certa idade. E me interessei, acredito que com 16, 17 anos, já comecei a pegar uma violinha, tocar. Vinha de uma ideia de banda de escola, né, de sala, né, você junta uns colegas, um toca um violão, outro toca um teclado, mas já vinha compondo e compondo músicas, né, e compondo já nas métricas da cantoria. E um tempo mais tarde tive uma banda já com formato de baixo, bateria, guitarra e percussão, essa coisa meio, na época, todo mundo querendo pegar uma onda do Mangue Beat, uma onda de passagem meio atrasada, né? E também era um espaço onde eu exercitei a composição. E meu pai era comum, meu pai ouvia e dizia assim, isso aí que você fez é uma cestilha. Isso que você está fazendo é um martelo. E eu não tinha essa compreensão, não conscientemente, né? Mas aí, a partir do momento que eu comecei a prestar mais atenção na cantoria e vi que isso era um caminho que me agradava e que eu encontrava uma certa facilidade, acho que pela convivência e por ter herdado mesmo o dote da cantoria, e aí comecei a me identificar mais e comecei a procurar conhecer mais das métricas e das modalidades, né? Então, migrei completamente para a viola, deixei guitarra de lado, deixei outras coisas de lado e migrei para a viola. E sempre cantei o coco de roda, mas muito no contexto familiar e da brincadeira. Não era uma coisa profissional, nem tinha a intenção de ser. Até que eu vi muitos cocos surgindo, né? Coco de tal canto, coco de tal canto, coco de tal canto. E aí me veio a ideia de montar a Dialune Coco Camará. Hoje em dia muita gente me conhece da cantoria e da literatura de cordel, mas muita gente me conhece do coco de roda. E às vezes são públicos completamente diferentes, né? Mas tanto na cantoria, na literatura de cordel, ou no coco de roda, ou no maracatu de baque solto, que também mestrei durante mais de 10 anos, ou no aboio, ou na toada, todas essas pessoas que conhecem o meu trabalho, alguns conhecem só um lado, não conhecem o outro e tal, mas em toda linguagem dessa eu me valho da escola da cantoria, né, que é a rima, métrica e a oração, e dos modos fixos e das possibilidades de juntar um modo com o outro e criar uma terceira situação ali. Tenho essa questão também da inquietação de não me valer muito da métrica sete-silábica ou decassílaba e tal, mas inventar outras métricas, outras acentuações. Então, acaba sendo a minha escola principal, a cantoria de viola, mas ela não só, acredito que não só me ensinou a trabalhar com as ferramentas, mas o fato de cantar outros brinquedos me mostrou que as possibilidades são infinitas, né?
Então, eu trago elementos do coco de roda e coloco dentro da cantoria, pego o elemento da cantoria, coloco no maracatu, pego o elemento do maracatu, coloco no aboio, que coloco no coco de roda, e assim por diante. Então, a gente está tratando de várias manifestações, mas que tem as ferramentas são comuns, né? Que é a rima, a métrica e a oração. O fato desse convívio rural, né, no meio rural, durante muito tempo, a minha família, ela originalmente vem da zona rural, né, tanto a família materna como paterna, mas o fato de também ter vindo morar na zona periférica, Camaragibe, São Lourenço e Recife mesmo, eu acho que isso também foi me dando outros balanços, né? Eu vim ter um entendimento de que o que eu fazia, que até então era uma coisa assim, até estranha, alguém da minha idade fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho. Não era comum, não tinha muitas pessoas da minha idade fazendo. Por isso que meus parceiros eram todos sessentões e setentões e tal. Mas vir para o Recife, né, morar um tempo na região metropolitana, foi me dando esse entendimento do que o que eu fazia tinha um diferencial muito grande. Né, que existia muita gente, talvez até fazendo uma pesquisa dessas manifestações e colocando como elementos dentro da sua música e tal, da sua composição, mas tinham poucas figuras fazendo isso de maneira autêntica e fazendo isso de maneira consistente, vamos dizer assim. Então eu acabei pegando um gosto maior ainda por trabalhar com esses elementos e me deu também essa ansiedade, essa vontade, essa inquietação de trazer elementos diferentes, cruzar e tirar dali outros modos, né, de música, né, outras musicalidades. Uma das coisas muito marcantes assim, nesse meu percurso, quando eu venho para a região metropolitana, foi um encontro com o DJ Big, mas muito marcante mesmo. O DJ encontrou a gente fazendo uma temporada no Xixim da Baiana. Na época a gente tinha um trabalho chamado A Cantilena. E já era essa mistura do coco com a cantoria, com o maracatu e tal, mas muito lá atrás. Eu acredito que em 2006. E aí Big, numa dessas noitadas lá, ele passou e viu. E ele tinha já um projeto chamado Confluência, com o MC Mago, né, Preta Ana, Nina Rodrigues e tal, que era um formato com banda e DJ, estava bem interessante, e me fez o convite para misturar aqueles elementos da cantoria, do coco e tudo com o rap. E foi, eu acho que a minha primeira experiência nesse sentido, né? Com beat eletrônico e tal. Nunca mais eu deixei de prestar atenção nisso, assim. Participei de outras coisas com esse formato e tal, mas esse, sem dúvida, foi o ponto de partida. E o ponto de partida também para chegar num público diferente do público que eu estava acostumado, o público da cantoria de viola, o público da sambada. Não, era um público um público de música, um público de música contemporânea, o público do rap, né? A gente teve a oportunidade de fazer na época o Festival do Inverno de Garanhuns, fizemos 2 apresentações no Festival do Inverno de Garanhuns, fizemos o Marco Zero, né? Acho que o palco mais importante do estado, e aí foi tema de matéria da Continente Multicultural, foi capa, e aquilo ali foi me dando um outro norte, né? O entendimento do diferencial do que eu fazia e que eu poderia ocupar outros espaços, né? Quando eu vi o pessoal pulando, dançando, cantando, com a cantoria de viola misturada com a batida eletrônica, isso foi me dando uma ideia, não que eu já não estivesse colocando a cantoria de viola numa coisa dançante, eu já colocava, mas mostrou um público completamente diferente, envolvido, né, naquele trabalho que a gente estava fazendo. Então, me deu um gás muito grande, e é esse balanço que eu digo que a região metropolitana me deu, tem muito a ver com essa vivência com o Big, com o MC Mago, com Confluência, né? E acredito que também agregou bastante ao trabalho deles, porque também começaram a ter uma convivência maior com esses elementos da poética popular, né? Já existia uma pesquisa, né, do Mago nisso aí, mas a gente sem dúvida nenhuma aprimorou, tanto eu
acredito que abriu minha percepção para a música eletrônica, para o rap, para esses elementos mais tidos como contemporâneos, né, vamos dizer assim, né, como também para os meninos dessa poética mais popular, e não somente da cantoria, do coco de roda, do maracatu, da embolada, né, de outros folguedos que também tem como base a rima, a métrica e a oração, mas principalmente a gente trata da rima, né? A rima dentro do rap ela é interessante porque ela tem uma liberdade maior, não é, do que a cantoria. A cantoria dessas modalidades todas, ela é a mais formal. Então você tem que rimar as palavras de maneira correta, buscar sempre a rima rica e ter uma preocupação não somente com a fonética, né, com a rima fonética, mas ter um capricho ali, um esmero que a regra da cantoria pede. É um pouco mais solto quando você está cantando um maracatu, o baque solto, né? Um pouco mais solto quando você está cantando uma toada, ou quando você está cantando uma embolada, que seja, isso é mais leve. Lembra um pouco a liberdade que o MC tem em relação à rima, né? Rimas que são toantes ali, ele consegue brincar um pouco mais com isso, né? Não são rimas ali rigorosamente alinhadas. Mas, do ponto de vista métrico, a gente continua sendo mais cobrado, um pouco mais do que o MC. Mas eu acredito que o rap trouxe para mim uma questão que muito tempo depois eu comecei a refletir, que por ser criado dentro de um lugar onde essa formalidade é o código, é a regra, eu acabei durante muito tempo também me policiando e fazendo a coisa muito formal, muito sete sílabas, decassílabo, as tônicas estão aqui e o formato é esse. Depois de um tempo, quando eu comecei a prestar atenção nessa possibilidade da quebra, de você pegar uma métrica e subverter ela, botar a tônica em outro lugar, e isso começou a me dar muito mais possibilidade. E eu acredito que observar o quanto o rap ele prima principalmente pela oração, pelo sentido, então às vezes ele sacrifica a rima, às vezes ele sacrifica a métrica, mas ele não sacrifica em hipótese nenhuma o sentido. E eu comecei a prestar atenção que isso talvez fosse o mais importante mesmo, e não que eu desfaça, hoje tenha outra percepção a respeito da rima, da métrica e oração, não é isso, mas que isso também é um caminho, né? O simples fato de acreditar que existe outros caminhos que não somente aquele que eu estava acostumado e onde eu me sentia muito bem e confortável. E hoje eu me sinto, acho que, igualmente confortável, quebrando essas regras. Mas não é que eu faça de toda maneira. Eu quebro e crio um outro intervalo, uma outra medida. E isso já é algo, para a cantoria, é bastante inovador. A grande maioria dos cantadores não se percebem como isso sendo uma possibilidade, e outros que talvez possam desconfiar não ousam fazer. Como eu sempre tive uma caminhada um pouco à margem somente do contexto da viola, sempre tive ali caminhando, me comunicando, trocando, né, transando outras possibilidades. Para mim isso não foi não tive muita resistência. A partir do momento que eu percebi que dava para fazer e que eu percebi que eu conseguiria fazer e que também é um caminho infinito de possibilidades, eu só encontrei beleza e riqueza para acrescentar ao meu trabalho, à minha obra, né? Dentro da cantoria, assim como também no contexto dos MCs, existe uma rivalidade, né? E às vezes você não se satisfaz somente fazendo um material bonito e cantando um material bonito. Você quer se confrontar com aquele outro camarada, às vezes até um parceiro, às vezes até um amigo, mas você quer medir, né? Você quer ver quem vai mais longe, né? Ou pelo menos naquele dia quem consegue cantar mais inspirado determinado tema, né? A cantoria é isso o tempo inteiro. O coco também, a minha linha de coco, o coco de São João, também é um coco muito de porfia, de malcriação, de desafio, né? A embolada, enfim, o maracatu, toda essas linguagens que sejam elas
contemporâneas, modernas, vamos dizer assim, porque eu acredito também que a cultura de tradição é contemporânea tão quanto, né? Mas assim, vamos dizer, de manifestações da tradição e manifestações da música mais moderna, toda ela que trabalha com improviso, ela tem essa coisa de se impor, do MC, do cantador, do embolador, do sambador, chegar num ambiente e se impor. E às vezes não necessariamente enfrentando, desfazendo de um colega. Por exemplo, eu cantei durante muito tempo com pessoas mais velhas, e às vezes era difícil, você não podia cantar certas temáticas, né? Ofender tanto, por uma questão de respeito. Eu cantei durante muito tempo e canto ainda com meu pai, o poeta Arnaldo Ferreira. Então tem muita coisa que eu não poderia entrar no caminho da porfia mais agressiva, do insulto mais raso, né? Mais baixo. E ele comigo da mesma forma. Isso também foi uma coisa boa, porque a gente acaba encontrando outros caminhos de se colocar, de tentar se colocar acima do colega. Né? Se você canta determinado tema com mais propriedade, você já está acima do colega. Se você canta dizendo, não precisa nem falar mal do outro, mas você dizendo que você faz isso, faz aquilo outro e tal, você já está se colocando acima do colega. Se você diz somente que ele não consegue fazer o que você faz, ou jamais chegará no ponto que você chegou, você já está acima do colega. Não necessariamente você tem que xingar o colega, diminuir, ou a família, ou enfim, atacar na moral, né? Atacar a moral do outro, né? Então, isso existe em todos os lugares. E a surra, ela é inevitável, né? Você levar uma surra aqui, outra acolá, você em algum dia ser o surrador, né? Um dia você é pedra, outro dia você é janela, e as surras são incontáveis, né? Eu já levei várias, né? E eventualmente ainda posso levar, porque ninguém está livre disso. A gente encontra um cantador que é um grande desafio, a gente encontra um cantador que às vezes não chega a ser um grande desafio naquele momento, mas você está menos inspirado do que ele, né? Ou às vezes você encontra um colega que preparou um material para sacudir em cima de você, assim, de má fé, que a gente chama o balaio, né? Então tem vários fatores, né? Um dia de pouca inspiração, um grande cantador na sua frente, um cantador que preparou o material, tudo isso são elementos que podem levar você a um dia infeliz, a uma cantoria infeliz, né? Um encontro onde você saia surrado, né? Mas que acredito que, independente do motivo que faça com que você, naquele momento, não renda tanto quanto o seu oponente, sempre você tira uma lição, né? Se você não tirar uma lição, é porque você não aprendeu ainda nem a apanhar, né? Que dirá chegar um dia a bater. Então, você não aprendeu nem ser janela ainda para querer já ser pedra, tá difícil. Então você sempre tira uma lição daquilo ali. Né? Já teve situações assim de cantar com o cantador e prestar atenção, chegar no ambiente e às vezes nem cantar. Um exemplo, eu já cheguei num ambiente e tinha 3 cantadores cantando e eu não cantava. Eles começaram a chamar, era uma sambada de coco de roda, começaram a convidar e eu estava aqui mesmo fiquei, não, a noitada de vocês. Em outra situação a gente brinca, eu estou tranquilo, estou feliz de estar aqui e tal, mas eu estava ali atento, né? Eu sabia que se eu entrasse ali, era um ambiente muito perigoso para mim, porque tinham 3 cantadores muito entrosados, um mestre e 2 discípulos. Os discípulos ainda muito acanhados, né? Muito verdes, e eram os mais eufóricos para que eu entrasse na cantoria, porque eles queriam medir, né? Sabe quando o cara quer testar se ele consegue, né, chegar ou não e tal. E um mestre muito experiente, mas que tinha uma cantoria já muito viciada, e esses 2 discípulos viciados na cantoria viciada do mestre. Então, se eu entrasse ali, possivelmente eu tinha algumas possibilidades. Primeiro, eles iam cantar um roteiro muito conhecido deles. E isso era uma coisa que eles tinham a favor deles. Possivelmente, dos discípulos, eu conseguisse ter um resultado assim, eu conseguisse ter um resultado muito satisfatório para mim. Eu conseguisse, vamos dizer, nesse momento, dar uma pisa neles. Mas eu já seria mal visto, chegando num ambiente, uma cantoria que não era minha. O mestre, muito experiente já, e com a cantoria um roteiro muito firme, mas muito cansado já. Eu podia cair em 2 cocos dele, mas tudo que eu colocasse, dificilmente ele ia cantar. Então poderia acontecer também de eu conseguir me sobressair em relação ao mestre também.
mas eu também ia ser mal visto, porque ia chegar numa cantoria que não era a minha cantoria, ia ofender ali o mestre e os discípulos e ia ficar uma coisa estranha. Então, se eu apanhasse, ficava feio. Se eu batesse, também ficava feio. Quer dizer, você tem que saber também a hora de recuar. Eu não cantei nesse dia. E no final da cantoria, eu observei, brinquei, dancei e tal. Ficou um clima tranquilo, né? Mas no final, os discípulos vieram falar comigo e disseram assim, não entrou e tal, e papapá, como que ele diz assim, estava com medo e tal. E aí eu olhei para o mestre e disse, mestre, você já está ensinando muita coisa a eles, mas não ensinou eles ainda a ouvir. Porque quando eu cheguei aqui, eu não sabia até onde vocês cantavam. E agora eu sei exatamente até onde vocês vão. Eu sei que caminho eu posso construir para vocês não me acompanharem, vocês ficarem para trás. Eu sei o tipo de macete, de ferramenta que vocês utilizam com frequência, né? O ponto forte de vocês. Isso tudo eu só consegui perceber porque eu estava de fora observando. Então, talvez vocês tenham que aprender também a observar, né? Isso foi um momento, já um momento bem maduro, né? Mas muitas vezes também eu vi um cantador cantando e eu canto mais, eu vou entrar aqui e fui surrado e não conto as vezes que isso aconteceu, né? Mas acho que é uma coisa da gente estar muito verde, ainda imaturo, aquela vontade de testar, sabe? Você quer acelerar para ver até onde você vai. E às vezes, mesmo que você não consiga caminhar muito, mas se você estiver atento, alguma coisa você vai aprender ali, com certeza. Algumas situações que eu lembro que aconteceram assim, né, nessas porfias. Uma na cantoria. Tem uma modalidade da cantoria que chama meia quadra. É uma modalidade antiga, hoje está em desuso, mas que os cantadores antigos gostavam muito de cantar. E eu conhecia, já tinha ouvido algum cantador cantando meia quadra, ou até em discos de vinil, já tinha escutado alguns cantadores improvisarem em meia quadra. Não é uma modalidade complexa no sentido poético, assim, ela é mais um trava-língua, né? Um jogo de palavras, né? E é bem interessante, mas eu nunca tinha cantado. E aí eu cheguei para uma cantoria de dois cantadores que eu só conhecia um deles, e aí eu cheguei na cantoria meio de surpresa, eu não sabia, estava num determinado bairro lá, e tinha uma cantoria desses dois cantadores. E aí um me convidou para fazer um intervalo, é comum, né? Você está cantando muito tempo, o colega chama você ali, senta um pouquinho aqui para eu sossegar, fumar um cigarro. E aí eu fui cantar com um camarada. E aí, para minha surpresa, o público começou a gostar muito da minha cantoria, né? E o outro cantador, com quem eu estava duplando naquele momento, ficou meio enciumado. E aí ele começou a se aperrear e ele empurrou uma meia quadra sem falar nada. Ele mudou a modalidade. A gente estava cantando uma cestilha e ele botou uma meia quadra. E ele começou a armar a meia quadra e eu comecei a prestar atenção como ele estava armando para reproduzir, né? O caminho, né? A armação dos versos. E aí eu reproduzia e improvisava dentro daquela modalidade que ele estava propondo. Ele armou, né, bateu aqui, topou ali, eu comecei a entender mais ou menos e aí fiz o meu verso no formato que ele propôs. Na segunda vez que ele cantou, ele já armou o verso de uma maneira diferente. Ele já saiu do sentido que ele vinha, né, e aí eu também armei diferente do jeito que ele colocou. Quando ele fez o terceiro verso, que ele armou de uma maneira completamente diferente, eu percebi que não era eu somente que não tinha aquele domínio, ele também não tinha de cantar meia quadra. Ele se aperreou para cantar algo que me colocasse em perigo para poder se sobressair naquele momento que o público estava a meu favor. E aí eu rompi com a cestilha dizendo assim: poeta, mude o roteiro para seu prazer e o meu. Esqueça essa meia quadra que eu conto o que aconteceu. Pois ela eu nunca cantei e você nunca aprendeu. Ou seja, eu não tinha nenhum domínio, mas ele também não tinha. E aí o povo aplaudiu novamente e aí voltou a ficar do meu lado e não deu muito certo a artimanha dele para tentar me diminuir na cantoria. Esse foi um momento feliz, né? Eu vou tentar lembrar de outros momentos. Uma situação em uma sambada, onde não era uma sambada, era um ensaio de maracatu ali em Nazaré, e que eu também não estava indo pronto para cantar, mas sempre tinha no carro a bengala e o apito, e eu vinha voltando de um casamento, alguma coisa assim, entrei, via a brincadeira acontecendo e entrei para ver.
E aí alguns cantadores me chamaram, né? Alguns mestres, canta aí também uma coisa e tal. E aí eu fiquei por ali, assuntando, olhando a história, e era muito comum, ainda é, um tipo de cantoria, mesmo para o samba de maracatu, da atualidade. Né? O camarada assiste o Jornal Nacional, ele pega aquilo ali, transforma numa matéria e começa a improvisar aquilo ali como se ele estivesse noticiando, que era uma prática muito utilizada, né? Dos cantadores, dos cordelistas e tal. Mas quando você está no momento de improviso, isso surge como demanda, alguém sugere isso, né? Não você impõe, né? E ali dava para ver que o pessoal estava bem decorado mesmo, assim. E tinha uns que até decorado eles estavam quebrando e errando, né? E aí eu comecei a cantar falando um pouco sobre isso, né? Era uma coisa tão espontânea, o espaço era tão curto e eu sentia a ausência, assim, da presença do improviso. Era muita matéria memorizada, né? O cantador cantava e chega, dava para ver escorrer a tinta da caneta Bic, assim, no canto da boca, né? Tem uns que só dá boa noite se tiver escrito no papel primeiro. E aí eu rompi com um samba 10 dizendo assim: Hein? Um mestre quebrando o verso, dois sambando decorado, três mestres cantando errado, são quatro mestres perverso, cinco mestres submersos, seis caindo da ladeira, são sete na razoeira, oito atirando sem mira, nove sambando mentira, são 10 sambando besteira. Também o pessoal não gostou muito desse verso, mas foi uma espontaneidade, um verso que eu lembro. É muito difícil você lembrar versos de momentos de aperto e de improviso. É um ou outro que você lembra e que ou alguém escutou e repetiu para você, e você às vezes até quando repete não diz ele na íntegra, às vezes você conserta uma coisinha ou outra, ou repercute da maneira que alguém ouviu, né? Outra situação, eu cantando com um mestre, um cantador de coco, de roda, e ele colocando muito coco para me derrubar, muito coco, e eu não consegui tirar os cocos dele de jeito nenhum, eram cocos muito complexos, e só que é um jogo que também você puxa o seu e tenta se colocar à frente do outro sambador. E aí quando ele botou um coco, que eu consegui tirar o coco dele, e eu emendei o meu, eu fiz um coco que eu lembro até hoje, que diz assim: Isso é bem empregado pra você, mas foi bem empregado pra você. É cachorro sem dente pra morder, é um gato sem unha pra arranhar, passarinho sem asa pra voar, quer tirar os meus cocos sem poder. Um coco que parece ser muito simples, mas é um coco armado e martelo. Então, quando o cantador pensou que ele decorou cachorro sem dente para morder, gato sem unha para arranhar, passarinho sem asa para voar, quer tirar meu coco sem poder, ele disse: oxe, isso é muito fácil. Mas quando ele entrou, o formato do coco pedia verso em decassílabo, e ele não tinha como fazer. Eu sabia que ele não cantava decassílabo, só cantava 7 sílabos. Então ele ficou para trás novamente, né? Cantador para cantar desse meu tanto é preciso nascer predestinado, conhecer da ciência e do recado, conhecer a natura e o encanto, que é para quando chegar em qualquer canto, chegar pronto já sabe o que dizer. Mas cachorro sem dente para morder e um gato sem unha para arranhar, passarinho sem asa para voar, quer tirar os meus cocos sem poder. E o povo: Isso é bem empregado para você, mas foi bem empregado para você. E aí foi um outro momento feliz. Eu só estou lembrando de um momento feliz. As surras a gente esquece um pouco, fica só a lição.